E aí pessoal, aqui é o John e hoje vamos falar das piores mecânicas do Street Fighter. A franquia Street Fighter sempre trouxe inovações a cada novo jogo lançado, apresentando várias novidades em suas mecânicas, desde os botões sensíveis à pressão que faziam mais a máquina apanhar do que os bonecos dentro do jogo, passando pelos combos e super combos, até a inclusão de controles modernos para aumentar a acessibilidade para os novatos. Mas mesmo inovando, nem todas as mecânicas agradaram aos fãs. Algumas delas são motivos de controvérsia e discussão até hoje. Então aqui vai a minha lista das mecânicas que mais dividem opiniões entre os fãs de Street Fighter. Para começar a lista, a primeira delas é uma que assombra os fãs até hoje, os Troll Loops. Você foi parar no canto da tela, o adversário te derrubou, chega perto e dá um agarrão. Aí você levanta e toma outro agarrão, e outro, e outro. É uma mecânica em que o jogo força um eterno cara ou coroa. Se tentar defender, toma agarrão. Se tentar dar tech throw, toma um golpe forte na cara. Em várias versões do jogo, o tempo de recuperação beneficia tanto quem ataca que a defesa vira praticamente uma loteria. A Capcom vem fazendo ajustes para evitar os Troll Loops, mas eles sempre voltam para tirar a galera do sério. Custom Combos. O Street Fighter Alpha 3 é um clássico absoluto, mas balanceamento é algo que passa longe dali e o culpado tem nome: V-ismo. Ao ativar esse modo, era possível cancelar o tempo de recuperação dos golpes e criar as suas próprias sequências de ataques. Então, para um bom jogador usando o V-ismo, uma abertura do adversário provavelmente significava um combo, que quando não matava, tirava facilmente uns 80% da barra de vida. Apesar de ser uma mecânica que premiava a criatividade dos combos, ela deixava o jogo extremamente quebrado. Sistema Judgment. A próxima mecânica já é mais controversa. O sistema Judgment do Street Fighter 3 adicionou uma mecânica que indica um vencedor em casos de empate. Na maioria dos jogos de luta, se o tempo acaba e ambos os jogadores estão com a mesma quantidade de vida, ou acontece um Double KO, o round termina empatado. Então a Capcom resolveu inovar com o Judgment, definindo um vencedor para essas situações. O jogo conta com sistemas de avaliação além da pontuação, que aparentemente influenciam o resultado nesses casos, mas nem sempre quem tem a melhor pontuação vence. Parece algo mais aleatório, com critérios duvidosos, do que realmente útil para definir um vencedor. Ultra Combo Healing. A mecânica de cura de vida em jogos de luta não é novidade e costuma aparecer em vários títulos do gênero. E a representante oficial dessa mecânica apelona em Street Fighter é a Helena. Ela chegou em Street Fighter 3 com o Healing, sendo uma das variações de seus golpes especiais. A polêmica começou quando o Healing voltou em Street Fighter 4 como uma mecânica de Ultra Combo, em que o critério de uso dependia do quanto a barra era preenchida ao apanhar. A cura acabava quase se tornando uma recompensa por estar perdendo. E quando a Helena foi anunciada para o Street Fighter 6, a Capcom resolveu abraçar o meme, mostrando que o Healing estava de volta. Head Focus Attack. A última atualização do Ultra Street Fighter 4 também trouxe uma nova mecânica para o Focus Attack, tentando dar uma agitada no jogo. Custando 2 barras de especial, o Head Focus causava mais dano, absorvia infinitos hits com base na quantidade de vida do usuário e ainda podia ser cancelado em combos que normalmente não seriam possíveis com o Focus Attack tradicional. Apesar de parecer apelão, ele também mantinha as mesmas fraquezas contra agarrões e quebras de guarda. No fim, acabou sendo uma mecânica com um custo muito alto para um retorno extremamente incerto. O timing da Capcom em adicionar essa mecânica também não ajudou, fazendo com que ela nunca fosse realmente relevante. V-Trigger. O Street Fighter V foi um dos jogos da série que recebeu mais suporte da comunidade, mas também foi um dos mais criticados. E uma das maiores críticas era justamente uma das mecânicas centrais do jogo, o V-Trigger. A principal reclamação estava relacionada ao balanceamento.
Alguns personagens tinham V-Triggers extremamente poderosos, enquanto outros recebiam habilidades consideradas fracas ou pouco úteis. Com a chegada da atualização do Arcade Edition vieram os segundos V-Triggers para os personagens. Ainda assim, não foi o suficiente para melhorar a percepção de desbalanceamento entre o elenco. Modo Pandora. Street Fighter vs Tekken coleciona polêmicas desde o lançamento e também trouxe algumas das piores mecânicas da franquia Street Fighter. O modo Pandora provavelmente é uma das mecânicas mais inúteis já criadas. Quando o personagem fica com menos de 25% de vida, é possível sacrificá-lo para dar um buff de força ao parceiro, que passa a ter energia infinita. A pegadinha! Você tinha apenas 10 segundos para finalizar a luta. Se o tempo acabasse antes de derrotar o oponente, seu personagem morria e você perdia a partida. Sistema de gemas. Por fim, temos provavelmente a pior mecânica já criada pela Capcom até hoje. O sistema de gemas do Street Fighter vs Tekken permitia equipar gemas nos personagens para melhorar atributos ou até simplificar comandos. O problema é que as melhores gemas eram vendidas por DLC. A Capcom acabou criando uma mecânica Pay to Win em um jogo de luta competitivo que já custava $60 na época. A dificuldade em balancear essas gemas manchou a reputação do jogo para sempre dentro do cenário competitivo. E vocês, o que acham? Deixem aí nos comentários quais dessas mecânicas foram as piores na opinião de vocês. Tem alguma mecânica ruim que ficou de fora da lista? Tem algum jogo ou franquia com mecânicas ruins que você gostaria de ver em um novo vídeo? E é isso aí, pessoal. Obrigado por assistir até aqui e até mais.